Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Contato Direto. Hoje fomos ao encontro da nossa tradição, uma vivência que passa de geração em geração e nos enriquece enquanto povo. Fonte Lima é um dos poucos locais de produção artesanal de olaria no país. Há várias gerações que as oleiras de Fonte Lima produzem bintes, potes de água, vasos e travessas, louças e peças decorativas como forma de complementar o rendimento familiar. O fabrico de cerâmica em Fonte Lima continua sendo uma atividade econômica sazonal e, apesar desta atividade contribuir bastante para as suas condições financeiras, algumas oleiras deixam de a exercer e dedicam a outras áreas. Na comunidade de Fonte Lima existe a tradição ancestral da olaria, sobre a qual pouco se sabe e pouco se explora a nível da educação artística nas escolas de Cabo Verde, tanto no ensino básico como no ensino secundário. A cerâmica, tanto a nível econômico como artístico-cultural, desempenhou e ainda desempenha um papel importante no quadro cultural da história econômica e social de Cabo Verde. Essas mulheres que trabalham em um grupo no ramo de artesanato elevaram o nome da pequena aldeia conhecida por Fonte Lima. Elas partilham da mesma história, pois todas elas aprenderam o ofício com os pais. Pois bem, aqui viemos conhecer a realidade destas mulheres que fazem da cerâmica o ganha-pão. Mim lavanta junto com minha mãe. Minha mãe prende com minha avó bem morre e fica com minha mãe. Depois, enquanto minha avó está fazendo, ainda estava pequeno, tinha que saber o que é vida de luz. Depois, me prende com minha mãe. Mas começa com minha mãe e de 12 a 14 anos. E normalmente a gente apanhava só e material de preparar para queima com pilavar. Depois, empreendi sim, minha mãe me fica em trabalho que está pagada uma cozinha mais pouco. Minha mãe está fazendo louça. Então, aqui me põe material que me põe na chão, estava fazendo comida para que os outros meus irmãos, com os meus irmãos que é mais pequeno. A mim empreendi com gente grande. Como eu que queria, ensinando a lavar, mas aprendi com ele. Aprendi só com gente grande que estava assim, não estava atrás. A mim aprendi, primeiro aprendedora que me fazia era chota, pomba, que se fazia. Enquanto eu estava menininha de 16 a 18 anos, me fica da aprender. Eu tinha companheiro, me engravida, eu tinha filho, já me pus na fase para mudar. Eu ganho pão. Hoje em dia, eu faço de mim mesmo. E a canto me levanta, me empreende a fazer mais grande. Mas que ali, que servão, que não está servão. Por naquele tempo, cá era mão, mariado, dinheiro que tinha, e a testão com os tão com testão, mas que limpar bem para minha menino, que ele que põe na escola, que ele que vestia, que ele que dá dinheiro come, para você pai cego, cada trabalha, e que ele que encatiça que pai ainda não está catiça para me dar esse dinheiro. Me fazer com 12 anos. Com 12 anos, tive 152 anos. Então, para ainda estar na fase, me larga a fase. Para ainda estar na fase. Mas, antes de dar seguimento a essa grande reportagem de hoje, vamos contextualizar a localização desta localidade. Fonte Lima é uma pequena aldeia situada no concelho de Santa Catarina de Santiago, a escassos quilómetros da atual cidade de Assomada, e faz parte da bacia da Ribeira dos Engenhos, que situa na parte central da ilha de Santiago.
O fabrico da cerâmica continua sendo uma atividade econômica sazonal. Começa entre janeiro e fevereiro e termina na época das sementeiras, ou seja, no mês de julho, e é complementar à agricultura de sequeiro praticada por pessoas mais pobres, o que se confirma pelo fato de a maioria das oleiras, ao verem melhoradas as suas condições de vida, abandonam a olaria, dedicando-se a outras atividades. Ali é na hora que não está trabalha, para nós pão de cada dia, para nossos filhos. Então, outro trabalho mercado também, para mim dá mercado também. Ainda criança alimar, é aquele que é trabalho. Sempre na mês de janeiro que não está começa. Então, vai ter mês de junho. Junho já não está larga. Pão já não está a trabalhar zago. Chuva também, que é frio, que está não faz. Sim, e nunca está fazendo só cerâmica. Tem momento que não está trabalhando no lugar. E também, dia de mercado, não está tinha negócio, não estava bem de pão. Não está fazendo cerâmica, pão, está ajudando o tio também para morrer. Que ele é uma coisa, mas essa fábrica tem preço. E nós cansamos, não cansa tio mesmo assim. Mas nunca tá desiste dele, nunca tá querendo nem para morrer para morrer. É um ganha-pão direito para mim, para me ajudar. Ajudar com a minha família, com a minha na escola. Tinha ainda está passando ele, tinha ainda está arranjando na minha casa. Neste vale, a cerâmica foi e ainda é, regra geral, uma atividade feminina. As mulheres muitas vezes são ajudadas por crianças sem distinção de sexo. Sempre ali sou mulher que está fazendo. Ali é homem que está fazendo que trabalho. Normalmente sou mulher. O rapaz era um rapazinho. Ele gostava de estar junto conosco, mas ele em viagem e doença morre. Não fica só nós mulheres. Quando nós rapazes, com nós filha fêmea, tudo terá no apoio na paia material, na pila barra, mas aprende a fazer o que aprende a fazer. Como é fêmea cansado. As artesãs de Fonte Lima são camponesas típicas da Ilha de Santiago, que no fundo possuem características análogas a quase todas as mulheres cabo-verdianas. Desenvolvem anualmente em estreita ligação com as duas épocas consideradas no país, época seca e das águas, duas atividades econômicas principais. Na época das águas, a agricultura de sequeiro e na época seca, a olaria. É de salientar que também se ocupam da criação de gado, uma atividade que está ligada à agricultura e, como normalmente acontece com as outras camponesas, ainda são responsáveis pelos trabalhos caseiros e criação dos filhos. Existem hoje poucos aprendizes e são, na maioria, crianças do sexo feminino que dedicam poucas horas a esta aprendizagem, visto que são estudantes. A diminuição do número de aprendizes é preocupante na medida em que estes são a garantia de continuação desta atividade no futuro. E esta preocupação é manifestada no seio das oleiras mais antigas, interessadas em transmitir a herança recebida dos avós e pais aos seus filhos, netos e sobrinhos. Sou de aqui no dentro de Fonte Lima, ali já, nunca tem ninguém que está acompanhando. Eu desejo que acompanhado de meio dos jovens, que amanhã mora amiga de 71 anos, corpo que está bom. Era na costa, era na peito, era no ombro, era tudo em corpo. Mas como que tem outro trabalho, é que ele está bem. Tem um sobrinho de meu que está pila, não está sentado rua, que é muito ledano, que é roda, não está fazendo sentar, mas que senta de ter costa, que é para lavar, para o saqueiro. Aí, coisa complicado agora. Pronto, eu estou remédio no tempo, eu trabalho no tempo. Já não prender, mas no dia se outro, mas novo que vem continuar conosco. Se não vai, se não mora, está cá. Não. Menino ia no catiça.
Eu nunca te sabe essa coisa. Eu nunca te sabe isso. É que também pô, me cansaram, me tem massara, aí eu recasei assim, e pila, pôr na chão, e não que podia fazer, não está cansado, costa, caceta pude. Listen, chintaram, listen, mas costa está um. Costa, cata pude, chintar mais para você. Agora põe um catisana de roupa, catisana de alguém, e ia no flaro para no pôr novo, junto com nós. Para fazer. Tem um homem que está fazendo, que liga esse trabalho próprio. Mas cá de Fonte Lima. Cá de Fonte Lima, para o homem de Fonte Lima, nenhum que seja para bem, para te aprender, amanhã se não está, fica que está morre. Mas não já se não morre e acaba. Se não morre, Deus banho adiante, Deus fica com ele. A não que vez, não está fazendo dentro para o Rubeira. Com o sol, com chuva, não está fazendo. Bem, vai, nem fazer o que sento ali, no corredor de Rosalete. Rosalete para ti famoso com o sol, não está pondo louça dentro cá, não está dormindo só rosto para passeio, para não usar chuva. E se não houve chuva na rua, para não correr, para não estar a louça, já cá morre não adianta. Já cá morre, dentro da água. Então, que eu me vem por no que andar na jura, por no que ali, graças a Deus, louvado seja, para ajudar também, para não ter um ditador. E ali, se meninos próprios que estão impune para ali, para o trabalho ali, muito cansado demais. Eles que estão impune. E por ir bem, que está fazendo se matar a falta de monte, que já bem acabava, mas gosta que exato começo. Para os meninos que estão interessados em fazer bem cansado. Já agora são os grandes que estão ali. Não estava pensando nele, mas ele 6 anos e acaba. Para morrer criança que repreende. Esse que acredita perto de nós, não está para bem para não China, para que acaba, para a tradição de nossa terra que acaba. A cerâmica de Fonte Lima é tradicional e, como tal, o trabalho é essencialmente manual. Os conhecimentos de valor técnico que as olheiras possuem relativamente à escolha, preparação e cozidura da argila, para ser mais preciso, são empíricos, ou seja, foram adquiridos com a prática. As técnicas empregues no trabalho não sofreram grandes variações ao longo dos tempos, podendo mesmo falar na atualidade de uma certa tendência para a conservação da primitiva técnica oleira. No trabalho lá fundou no tem coisa, no trabalho na chão, no tamoia, no trabalho posso mas que senhora lá tá. Ora que esta não está dando apoio água, não está ocupado para não massa, bem massar sim aquele que não tem nem tá fazendo. Já é complicado aquele trabalho. Depois não estava lixa, não está lixando. Se uma senhora está fazendo lá, não está lixa. Acho que não está lixa, não está pinta. Não tem um saco que não está limpa, para não pintar, para não dar óleo, para não conseguir levar para o forno, para não queimar. Gosto também melhor do que cabeça. Para morrer que bem não estava cavalo, lá para a caca de engenho, lá suruguma, lá um carro que está falando costa de pinha para lá, para pico, tudo não estava cavalo só longe. Que bosta também, não está apanhando lateada, longe. Manducho, a mesma coisa, só carro longe. Mas gosto de graças a Deus, não tem um carro lá, assim, lá que tem barro perto, que nunca sabia se tem barro lá. Então, me descobri que é barro. Já não fica no tapanha assim lá, mais perto, tapila mais fácil, já é ficando melhormente para morrer de fazer, é na prego rubeira. Não está fácil se chuva bem lá na moco, se alguém a ver por passa quebrando ele, então está que nem arranjado, que sombra, digo, já que não fosse, digo, graças a Deus, não tem que sombra, nunca está sofrendo, mas não está sofrendo, tio. Basta também com manducho, bem da criar o limar tio,
já não fica no tapanha, que é bosta, que é longe, mas não estava para tiara. Já não está bem queimando louça, ficando muito mais melhor do que trabalhar, só não trabalha só dentro de casa. A argila da referida localidade, antes de amassada, apresenta uma coloração clara e depois de amassada é castanha escura. As peças, depois de seca, antes de irem para o fogo, também são de cor clara e depois de cozidas, são de cor vermelha. E depois de que não trata de lume, fica outra cor. Que as bindi lá, normalmente, não tem uns produtos que é cima barro. Não tem uma cerâmica que é cima barro, que é vermelho. Hora que nunca tem preparado, não está pondo na água, está moço um dia para aquele outro, e cima um óleo. Não está passa na bindi, na pote. Normalmente, vaso não está deixa normal, natural. A palavra cerâmica deriva do termo grego keramike, que significa arte do fabrico de objetos artísticos, utilitários ou mistos, que depois de ser modelada é cozida em altas temperaturas, geralmente entre 1000 e 1200 graus Celsius, a fim de ganhar a sua dureza, resistência e cor. Em Cabo Verde podemos encontrar a cerâmica tradicional, a cerâmica de construção, embora raro, e a cerâmica contemporânea. Porém, na localidade de Fonte Lima ainda predomina a olaria tradicional, um tipo de cerâmica que se produz principalmente para o uso doméstico. Saímos para um curto intervalo e voltamos já a seguir. Já estamos de volta. A zona de Fonte Lima, apesar de ser a mais conhecida no que tange à olaria artesanal, não é o único sítio que se dedica a esse tipo de atividade. Por exemplo, essa prática também é desenvolvida entre os montes no interior de Santiago, Rabil na Ilha da Boa Vista e Ribeirão Carriço nos Engenhos. Aliás, nos Engenhos conversamos com o único homem que desenvolve esse tipo de atividade. Mas antes disso, vale frisar que a cozedura ou simplesmente a queima das peças é a última fase da cadeia operatória da produção cerâmica, ao mesmo tempo que é apontada como a mais importante. Os artistas da localidade de Fonte Lima preparam a massa para a confecção de qualquer objeto da seguinte forma. Não está pôr água 10 minutos, não está rabidar, não está deixar 5 minutos, não está pilar. Na nossa mão, com 2 pão, não está pilar, e quer um capila, que já não olha que as barras e a tichola, mas vira normal de pôr água, não está pôr água. Não está pôr água, não está deixar durante 10 ou 15 minutos, não está pôr aqui na mão. Não está pôr aqui na mão, não está massa cima, não está massa farinha de pão. Depois, não tem nada com pouco, tem que tomar água que fica normal e cima daquela peça que a senhora tem em frente lá. A cozedura, a última fase da cadeia operatória da produção cerâmica, é a mais importante. No processo da produção da cerâmica, o conhecimento das técnicas de cozedura das peças é extremamente importante, já que é mediante a cozedura que a argila adquire a sua dureza definitiva e resistência perdurável. Eles sim que não queimam as peças, sim? Sim, eles sim que não estão queimando as peças. Então, explicando-me o que é aquele processo que nós está fazendo. Tudo Assim, normalmente, no momento, nunca só está usando para mudar e tinha um algodão licencinho e capa de sangue. Já e no tiga de antes do MCV trazendo um colega de CS trabalhador, eles bem compõem ele tudo feito, mas e nunca chega de queimar na ele através daquele algodão que gasta. Mas normalmente gosto de ter aquele algodão com as lenhas não tá passa não tá queimando na ele, assim fornada cheia. Aquele forno então está ajudando, sabe? Está ajudando, sabe, sim.
Apenas eu gosto e nunca não tem problema com ele para moder que está e que tem algodão na porta. Mas dentro dele está bom, só para forno. E se nós que tem algodão limão que nós está forno? Não está forno, não está forno de chão, que não acaba de forno ontem. Não pode mostrar aquele forno de chão assim? Sim, pode mostrar assim. Então. E naquele chão, não é que está para ensinar assim? Sim, sim. Mas olha assim, o que nós aqui assim? Está aqui em Madrid. Só que temos uma só peça que entrou ontem de luz. Não, bem, vamos explicar. O que nós aqui, mas depois vou estar mostrando aquele peça. Sim. Mas ali sim, nós que tu usa a linha, não? Não. E o que nós aqui? Então, é bosta com manducho. Bosta de vaca. Ali sim, na tua mesmo que é sinal de... Sim, o que é bosta de vaca é tudo. O que é cinza de manducho. E com paia carne, com carris, porque era comida de vaca, com bosta de vaca. Bosta de vaca agora que ia deitar fora, não está apanha, não está bem, não está limpo assim. Dá a volta assim, tem que ficar redondo assim. E tem que ficar redondo, agora não está essa bosta assim. Hora que não está a bosta, depois não está por peça. Não está por peça, não está por bosta. Não está por peça, não está por... Cada peça que não está por, tem que pôr bosta na gaio, na lara, por dentro dele. Para pôr queima. Para pôr queima. Hora que não capo cabelo na tudo, não está por manducho da ronda, não está tudo pôr bosta da ronda, depois não está santa manducho. E quanto tempo que te dura? Não está pôr dentro de 5 a 6 horas, não tem, e a 6 horas não tem 7 horas de manhã. Então está dura? Sim, não está pôr de noite, te manche. Sim. Enquanto que naquele forno que nós temos lá, o processo é mais rápido, assim? Não, aquele processo é mais rápido, amor. Aquela hora que se não põe dentro de 4 horas, de 6 horas, 7 horas, não tu ia uma forno, já está, não tu ia louça, mas está bom. Não tu ia lá na clareza que está. Mas ali nunca tem como, eu pôr ali também. E aí tudo vai faro, não está sobrar na forno, na centro na forno, amular, não está daquele raco depois. Hora que não estava a casa, hora que não viemos para pôr fria, para pôr aquele luz lá dentro, que foi louça sai claro. Então, é normal que se corta. E aquele processo ali também é aquele que utilizaram antigamente? Aquele que antigamente próprio tinha minha mãe, minha avó, minha tia, minha tudo está trabalhando aí. Então aquele forno lá então é mais moderno, assim? Sim, aquele é moderno que nós vamos fazer para não dar aquela ajuda para morrer. Às vezes, se não tem peça que chuva é bem, aí ele na chuva não está forno. Mas ali que chuva bem, não está forno. E falando na chuva, normalmente a que chuva bem próprio não está para de fazer aquele processo. Na hora que chuva bem não está para de fazer. Mas se está alguém que tem, se está colega de nós que tem em lugar de trabalho, aí ele pode bem mexer e fazer, se tem essa linha, está forno, ela forno linha. Aquele processo ali gasta mais lenha do que no forno. Sim, aquele processo ali gasta mais cansado. Nunca tem como de flor, mas gasta menos, porque nunca tem controle dele. A não está põe sem controle. Deus gosta que está jogando para ele, se está sair direito ou está sair direito. Porque não põe nos consciência, se não prende com alguém que está pondo na forno. Não, já está perguntando, aquele forno, lenha, aquele coisa que nós está gasta, naquele processo ali está gasta mais cheio do que aquele no forno que nós está utilizando lá. Sim, naquele está gasta mais cheio, para não pôr quantidade de bosta, para ali, aí ele arriba, aí ele já é na vento ou na chuva, mas lá mas não põe lenha que aqui está normal, não está deixa, não está para depois, mas ali também está fora, não está bata depois, também está fora, não está bata depois. Tá aqui no cabo, depois nunca tem que usar apoio, não tá bem. Se ele sai direito, ele sai direito. Se ele sai com diferença, ele sai com diferença. Mas tudo que ali não tá bem. Fé na Deus. Falando também naquele forno que nós temos lá, assim, temperatura, mesmo que lenha acaba, como é fechar temperatura? Sim, se temperatura, se a cozinha, se temperatura, como é fechar, para manche sério e tá manche bem cozido. Que gosto que não vai mostrar naquela lenha, aquela peça que o Flamão termina de fazer ali. Sim. Ok. Aquele trabalho ali cansado, sim, não? É, cansado. Mas, por exemplo, também alguma coisa. Sim.
Antigamente não estava longe. É que essa peça ali sim que a Flamengo acaba de queimar. Sim, que ele acaba de trazer de forno e tonte. Ela fica cozinhando. Sim, na forno já é que acima, na forno de chão é que acima na forno de lenha. Na forno de lenha é sai com cor, mas na forno de chão normalmente a hora que não pode se escusa que sai, e aí fica sai assim. Ela sai assim para morrer alguma parte queimada que o outro, assim? Não, é que queima mais do que o outro. Mas tem que ficar o que cor ali para morrer. É na bosta que manda o chino da queima. Não tem peça que não queima na lenha, não está mostrando que peça que não põe na lenha. Mostrando ele então para nós aquela que diferença. Sim, que ele é uma peça que não queima na lenha. Que ele é uma peça que não queima na lenha. E cor é diferente. Sim. Às vezes que está saindo, às vezes não pode pôr, pode ser aquele manchinha bom, normalmente nunca tem controle. Para uma vez está sendo o que a mancha que ia passando e Temperatura? sim, que ia passar temperatura. E assim com assim, mas aquele cor ali, com aquele outro cor, aquele que o cliente está a querer mais show. Tudo está a querer. Para morrer. Normalmente, outro gosta de forno de chão antigamente, de que as coisas antigamente. Mas outro também está a querer que as cor bonito para o coração, assim, esta forma que a cor ali é bonito. Mas tem aquele manchinha. Mas normalmente, que tem diferença quase. Na cliente que tem diferença, mas quem que conche que tem diferença. Em vários pontos do país existem produções cerâmicas concentradas nas ilhas de Santiago, São Vicente e Boa Vista. Entretanto, produção cerâmica com características idênticas à de Fonte Lima, isto é, olaria tradicional, sobrevive apenas em 2 ilhas do nosso arquipélago. Em Santiago, mais concretamente em Ribeirão Carriço, na Ribeira dos Engenhos, e no sítio chamado Trás os Montes, Tarrafal, e na Boa Vista, na localidade de Rabil. Tem um senhor que chama Graça de Riba, na Somada, que estava de tudo que as peças ali. Tem na São Domingos também, mas esses bares acima de nós, puro bar. Esses bares é diferente de nós. Já tem mais, tem Tarrafal também, lá atrás de monte que já está com fazer também. E normalmente ali na Fonte Lima, ali na nossa zona, ali que tem em termo que é luto. Mas antigamente tinha Leroy Carriço. Aquilo é o facto de labutar com arte é bem de lado de minha mãe, entende? Mas só na altura que minha mãe faz união com minha pai, então eu saí de 6 anos, que ele era um doméstico, e passa para a zona de minha pai, que é aquela zona ali, de Ribeirão Carriço, Engenhos, de Ribeirão Carriço. E há mulheres de elite a fazer, então ele adapta muito rápido. Tudo que as mulheres que gostam já são no outro mundo, e que lá são mulheres que foi orientadora de minha mãe, formadora de minha mãe, e forma rápido, os contentes com ele. A partir de lá, é aquela que foi nós ganha pão desde menininho. E só para ter uma noção, a mim, nós é 6 filhos, a meu último filho. A mim começa com 7 anos, a fazer primeiras peças já interessantes que era para Ana. Com 8 anos, já se fazia peças que estava a mercado, tranquilo, também, tranquilo. Imagina as irmãs mais grandes, entende? Mas tudo bem de minha mãe. O negócio é o único que se está a fazer. Porque que as gente que está a fazer, imagina, a maior parte da maior é que alguns que ficam está embarcado e eles mudam a vida, eles que está outros próprios nem que está bem mais segundo a informação. Então esse que vai até extingue, fica só nós. Minha mãe hoje está na 86 anos,
e que muito pode fazer, mas até ainda toda vez que me prepara vários, se você fazer, também fazer um pote, um 20. Que assim, mas para fazer já em série, se não está fazendo um beijo, é que pode, mas corpo que está. Já agora fica-me só, bem, cria uma empresa. Para nós já se não contra uma oportunidade que é endereçado para empresas, você entende? Já agora é me cunha mano que fica. Mas nesse momento ele que está focado é só mim. Punha mano se espera que performa, que você me pega a sério. Eu falo, bom, estava nem tudo achando caminho. É uma grande preocupação de fazer com que aquele arte ali passa de geração para geração, que quando nunca está, para continuar. A nova geração para continuar. Se uma mensa continua, que a gente já morre, ou que morre também, vai continuar. Aquela é a grande preocupação e para que ela já começa da formação. Tem 2 turmas de aula que está lá na Somar, terça com sexta. Nesse momento, nunca se separado para onde está no repouso. Questão de saúde, não está de repouso, mas não está de tomar já. Mas, à semelhança das mesmas, João de Souza não vive apenas do artesanato. O mesmo também é músico e compositor. Música com artesanato, para mim, esta caminha é paralelo. Porque música, com 14 anos, já começa a fazer a primeira composição. Você entende? Então, desde que ele mesmo que para gosto. Então, sente tal música. Ainda gosto de mostrar as colegas de banda aqui, não? Se mostrar isso tudo em riqueza. Aquele arquivo beijo me mostrou, eu canto mais de 100, claro, mais de 100, desde 86. 1986 que me faz a primeira composição de meu. Tenho sobita papiado de Cabo Verde, para piquinote, que tem ouro, que tem prata, que tem dinheiro. Para piquinote, pedaçado para 10 partes. Na média mar, bota pensa tamo orgulha no oceano, o Cabo Verde. Tenho sobita papiado de Cabo Verde, terra piquinote, que tem ouro, que tem prata, que tem dinheiro. Terra piquinote, pedaçado para 10 partes. Na média mar, bota pensa tamo orgulha no oceano, o Cabo Verde. Nos cultura, agricultura, que nos riqueza, nos mor na coladeira, que nos riqueza, não limara nos as águas, que nos riqueza, nos praia de mar manso, que nos riqueza, nos cultura, agricultura, que nos riqueza, nos mor na coladeira, que nos riqueza, não limara nos as águas, que nos riqueza, nos praia de mar manso, que nos riqueza. Cabo Verde, minha terra sabe crescer sempre de boa. Cabo Verde, minha terra, tem orgulho de ser sempre de boa. Em todos esses centros de produção mencionados, as peças cerâmicas mais manufaturadas e mais comercializadas são potes, bindes e vasos. O centro de Fonte Lima é atualmente de longe o mais vincado de todos estes outros centros de produção tradicional, pois é o centro com maior número de oleiras ativas e, por conseguinte, é também o maior abastecedor do mercado. De facto, o artesanato marcou e continua a marcar a cultura das Ilhas Cabo-Verdianas. Detalhes para vermos daqui a instantes. O artesanato marcou e continua a marcar a cultura das Ilhas Cabo-Verdianas. Gracilino Tavares, natural de Santa Catarina de Santiago, ao longo dos 40 anos, tem apostado na fabricação artesanal de bindes, potes, vasos, entre outros utensílios. E mais, recentemente, tem apostado na construção de fornos
com várias utilidades. Todos os seus produtos são feitos manualmente, à semelhança das mulheres de Fonte Lima. No entanto, o que o Contato Direto descobriu é que a venda dos produtos é a principal finalidade dos que fazem desta arte um ganha-pão. Daí que é importante fazer referência a este aspecto. A venda dos produtos é o principal objetivo das oleiras de Fonte Lima. Daí que é pertinente fazer referência aos aspectos ligados à comercialização. Falando dos locais de venda dos produtos da cerâmica de Fonte Lima, é de referir que a Somada, Praia e Órgãos são os principais mercados na ilha de Santiago. Aqui na praia, o mercado do Sucupira é um dos pontos que podemos encontrar as peças feitas por mulheres de Fonte Lima. Algumas oleiras de Fonte Lima, por vezes, deslocam-se à Calheta de São Miguel, Tarrafal e Santa Cruz para comercializarem os produtos, mas a venda para elas nestas localidades é precária, uma vez que estas localidades são abastecidas, ainda que parcialmente, pela produção cerâmica tradicional da região de Trás-os-Montes, atualmente em fase avançada de decadência. Também o fato dos chamados rebelados da localidade de Espinho Branco, em Calheta de São Miguel, estarem a produzir cerâmica dificulta ainda mais a venda dos produtos oleiros naturais de Fonte Lima nos mencionados mercados da ilha de Santiago. Às vezes está mais ou menos, às vezes tem dia que está cata. Conforme vendas. Não, que é verdade. De praia, lá de fora, às vezes fora, está vindo a comprar. Só assim ainda vem. E está a comprar lá fora, não tem vendido. Não dura, que é o tempo, eu tenho 30 e tal anos. Primeiro batalha tem vendido. Não fica a comprar, não está vendendo na essa. E 200. E quanto que está vendendo? E 300, 400. As oleiras desta localidade não têm agora grandes dificuldades no transporte das suas mercadorias, como antigamente, porque existem na zona vários transportes que, embora não operem de modo regular, asseguram a deslocação de cargas, incluindo as louças ali produzidas e os passageiros. Entretanto, as condições de transporte desta mercadoria, relativamente frágil, ainda não são as melhores, uma vez que o transporte das peças é feito conjuntamente com outros tipos de mercadorias e, para além disso, mesmo quando se aluga uma viatura especificamente para o feito, há problemas de segurança no transporte, ou seja, algumas peças quebram, e isto deve-se principalmente ao fato de que essas viaturas também não se encontram equipadas para o transporte de mercadorias desta natureza. Vale frisar que o Ministério da Cultura, através do Instituto do Património Cultural, já fez a publicação do projeto do Centro Interpretativo da Olaria de Fonte Lima na Casa das Louças. Com a criação deste centro interpretativo, pretende-se evidenciar todo o ciclo de produção do barro, desde a sua fase da recolha do barro até a comercialização, e a toda a vivência comunitária que tem o barro como elemento excepcional. Porém, em Santa Catarina, as mulheres de Fonte Lima não são as únicas a fazer desta atividade um ganha-pão. Conhecemos agora Gracilino Tavares. O professor, é assim que Gracilino Tavares é conhecido no mundo dos artesãos. Faz peças de utensílios domésticos através do barro, nomeadamente bindes, potes, pratos, copos, vaso e muito mais. A produção é semelhante das que são feitas em Fonte Lima. À semelhança das mulheres de Fonte Lima, Gracilino Tavares
também aprendeu o ofício com a sua mãe, mas ninguém melhor que o próprio Gracilino para nos contar a sua história. Também de aquela geração de gente que trabalhava para nunca tinha outra coisa para fazer trabalho lá na casa, para pote, binde, e fogão, e que as coisas de utensílios domésticos de dentro da casa. Então, lá, minha avó, e não pensa também minha bisavó, porque minha avó é de Fonte Lima, e minha bisavó, toda aquela geração de escravo, então não pensa me ir aqui bem, para morrer, minha avó está fazendo, e já estava bem, mas minha mãe continua a fazer, então me prende praticamente com minha mãe. Mulher de Fonte Lima e meninos lá de Germãe e lá rebelados, tudo aquele que ainda formação está um professor. Mas me tinha um aluno, tinha se aprende agora. Mas meu professor não fica contente, a hora que ele está falando, mas sem vaidade, não tem nada de professor, um professor de arte na cover de, sobretudo de artesanato que tem, e já não sabe mas tem algum reconhecimento de artesão, mas é nada demais. E tinha lá um cartãozinho. Com o passar do tempo, as habilidades aprimoraram e hoje fazem quase tudo conforme nos garantiu. Gosto de não fazer quase tudo. Para mim, aquele que pode encomendar para bem de estrangeiro é complicado. Para mim, de barro é difícil bem de estrangeiro. Então, ali não produz aquele que não faz. E aquele que, para bem, é complicado, então não prefiro fazer ali. É binde, pote, e trabalho de artesanato, na tua área. E se alguém me fazer decoração na casa, com tijolos, e não está fazendo também e peças para empresas que também tipo para logotipo, tipo de peças de decoração, e mielheiros para pôr dinheiro. Não está fazendo quase de tudo. Também tem apostado nos últimos anos na construção de fornos, tanto para grelha e outros fins. O que é melhor, os fornos podem ser desmontados, não esquecendo dos benefícios, porque, por exemplo, nos fornos para grelha, a carne é separada do fogo, fumo e da brasa. Aquele que não está fazendo vários tipos de forno. Não está fazendo forno que você usa carvão. Gosta e não está postando tudo. Forno que usa carvão. E não está fazendo forno que pode aquecer com lenha. Não está fazendo forno que está aquecido com gás também. E aquele que muita alguém já sabe. Tem fornos que até mais de 7 anos na Somarta funciona. Que para fazer pizza, mas usa gás. E a hora que aquele forno, vantagem que tem, que tijolo que quente, que as placas de tijolo que quente, dura quente e depois sabor de pizza. E comida mais sabe, a hora que é feito na tijolo, na forno de tijolo. Então, aquilo aqui terá garantia, pelo menos, porque você está pensando na eletricidade, fornos elétricos, é caro. Depois, e que de chapa também. E o que de chapa, e está quente rápido, mas também está fria fácil. Então, tijolo, você guarda a temperatura e você tem garantia de ter uma comida mais saudável. Aquele forno que não está fazendo, é polivalente. É para tudo. Está fazendo carne, está fazendo pão. Tem a cozinha, a cozinha lá dentro. Basta ter um panela de barro que aguenta lume, está por dentro do forno e da cozinha. Não está fazendo grelhas e não está fazendo fogão. Tudo que é a base de tijolos. E que esse tijolo, nunca está produzindo tijolo só para aquele tijolo que está comercial, que está a comprar tijolo, está a comprar X tijolo, não está fazendo a forno lá na casa. Não está produzindo tijolo e com acessórios que para fazer forno, porque é necessário tijolo para fazer um forno. Tem placas que não está usa para fundo de forno, que é tijolos. Tem placas para teto que é tijolo também, que é no tudo nós que está produzindo. De acordo com o forno que não está a fazer, não está a fazer medidas de placa para fazer que esse forno. E que esse forno, e garantia que não está aí, que está por lume todo o tempo, porque ele já tem 7 anos, não está por lume, que ele é para alta temperatura, que ele aguenta 1200 graus, que não está quase todo dia, ali na base é 1200 graus. Que te leva, mas ainda só te aguenta e nós se não mestre fazer reparação. É argila que não está põe, barro que não está raboca com ele dentro, então torna fica novinho. Bom, que processo é para explicar é complicado, mas pelo menos para falar, mas não está usa e sobretudo o tijolo que é feito ali que nós que está produzindo, que não só tem garantia de sustentabilidade, e dura um monte de tempo, e que tem degradação, depois lume, e aguenta põe que lume que não está dá para que as peças
pote, binde também que está por para tijolo. Então tijolo está muito mais tempo. Tem alguém que tem peças de tempo de minha avó nessa casa. Caso de pote, cubinde, você está tudo aquele tempo. Já não está posto naquele tijolo que processo ele. Não está produzindo com barro natural. Nunca tem máquina para moer barro. Por isso que tijolo tem tudo que é resistência. Para não tá fazer tijolos, não tá prepara barro como, não tá amassar como, depois não tá produzir como. Outra vez. Então aquele tijolo tá fica super natural. Não tá usa barro, água, colume. Que é 3 coisas lá. Barro com água, colume. Nunca tá por nenhum produto na ele para calteira. Para aquele que não é também, aquele que é caso de que é industrial, que também teia, e não sabe, mas tem outras misturas, tem outras coisas que está por nele, que é natural. Por isso que está tendo degradação e que está aguenta lume. Você apanha xicrinha de que é de chinês, só pôr água ferver nele, outro está quebra. Mas nós xícara que não está fazendo, aquele de barro, você ferve água nele. E para morrer aquela resistência térmica, que é choque térmico que a industrial está recebe, nós barro está recebe. Para morrer aquilo que nós vamos fazer. Nós nunca inventa nada. Aquilo que nós está fazendo, gosta ali. E aquilo que minha avó fazia, minha avó na escola acabava. Nós, pelo menos, mesmo fazer formação, já na escola tem mais condição de produção que o mês que tinha. Então, nunca tem que saber a culpa, mas nunca pode fazer, mas nunca sabe fazer. É pura falta de vontade. Para não ter tudo condição de produzir e de criar emprego. Mas criar emprego é que só fazer que essa formação, criar emprego é para ter sustentabilidade, para sustentar. É que e fica a sonha com fábricas, com equipamento, não, sustento. Nós peças praticamente igual se não está produzir para encomenda. Tem algumas peças de artesanato mais pequenote que não está vendendo para turistas, imigrantes, que ele não está tendo na nossa loja. Não tem uma loja ali na Somada que alguém também taxa, depois tem encomenda, não está fácil. E também alguém tem encomenda peça, não está fácil, não está mais baseado assim na encomenda. Encomenda é que as coisas mais certas de que fica a correr na feira, fazer feira para ali, que ele se tem falta de mercado. Nunca tem falta de mercado nessa coisa ali. Diz Gracilino que as peças de barros trazem várias vantagens à saúde, uma vez que os utensílios feitos à base desta matéria-prima não têm produtos químicos e são mais econômicos do que os utensílios convencionais usados no dia a dia. Uma tradição que até hoje se mantém viva e isso enriquece a nossa cultura. O contato direto fica por aqui e tenham uma ótima noite.